Obrigado pelo espaço. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar alguns slides aqui, pretendo falar uns 20 minutos, meia hora. O objetivo aqui é ter um bate-papo. Vocês fiquem à vontade para me interromper durante ou perguntar depois, tá? Enquanto eu estou compartilhando aqui, Lúcio, acho que vale lembrar também, a gente vai divulgar semana que vem, dia 7 de março, vamos fazer outra caminhada no Ibirapuera lá, né? Hosteada pelo Vita, né? No rooftop, que foi super legal a outra, então nós vamos fazer network e caminhar junto. Semana que vem a gente vai divulgar esse negócio aí. Mais uma iniciativa aí Boa, da nossa vertical de saúde e esporte. bem lembrado, Gustavo. Dia 7 de março, é um Sábado, sábado, de começando às manhã. 7 horas da manhã. Então, mesmo quem não é de São Paulo, eu acho que vale muito a pena estar aqui conosco. Uma caminhada no Ibirapuera e a nossa vertical de esporte também. Em breve nós vamos anunciar também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte também essa caminhada com esse propósito. Me fala se vocês estão vendo a tela. Sim. Beleza. Legal, pessoal. Então, ó, a gente vai falar um pouco aqui hoje de hábitos inteligentes. É, e antes de mais nada, que eu vou começar me apresentando, né? Nem todo mundo aqui me conhece, já fiz shake hands com muitos, não, basicamente, como o Lúcio comentou, né? Eu sou uma pessoa igual a vocês, né? Comecei minha carreira empreendendo, e pioneiro no mercado de internet do Brasil, depois virei investidor e mentor de startups, bem mais adiante na carreira, mas depois de empreender, fiz minha carreira no mundo executivo, trabalhei bastante tempo em consultoria de gestão, em empresas como a Accenture e a Oliver Wyman. Depois desenvolvi carreira como executivo do setor de telecom, mídia e telecomunicações, trabalhei na falecida Oi, trabalhei aí quase 5 anos no grupo a qual a Sky pertence, trabalhando na área de marketing de produtos e novos negócios, tanto no Brasil como na América Latina. Saí do grupo em setembro, estou em transição. Também sou conselheiro, me formei no IBGC há muitos anos atrás, fui conselheiro de administração independente da Cuba Audio, empresa que fabrica esses headphones que eu estou usando aqui. E estou em transição agora exatamente para o setor de Health e Wellness, que é, vamos dizer, a minha missão, a minha paixão aí de, de vida, né? E no setor de Health e Wellness e de saúde e esporte, como é que foi a minha trajetória? Na verdade, assim, eu sempre fui gordinho e incompetente para esporte quando eu era criança, né? Aí comecei a treinar karatê, porque eu não conseguia fazer futebol, vôlei, sinuca, nada, que eu era ruim. E aí, para melhorar o condicionamento, comecei a correr. Aí, aos 15 anos, fiz a primeira dieta. E aí, depois de correr, veio bicicleta, fui aprender a nadar e virei triatleta. E fui triatleta competitivo por mais de 10 anos. Fiz o Ironman, fiz um monte de outras provas. E aí, comecei a entender que o esporte de competição para o longo prazo talvez não seja a melhor opção na vida. E aí, comecei a pesquisar sobre longevidade. Me formei em nutrição integrativa. Criei uma comunidade chamada Chief Longevity Officer, né, que é um conceito de que nós todos aqui, nós somos empresários, nós somos executivos, ninguém aqui precisa ser atleta, mas a gente precisa ser esportista, né, a gente precisa trazer os aprendizados do esporte exatamente para equilibrar os nossos hábitos com a nossa performance, né? Não adianta a gente querer performar mal na saúde e bem no trabalho, não funciona, é uma coisa só, né? E aí, desde o ano passado aí, estou ajudando o Lúcio e a todos vocês aí, coordenando esse comitê de saúde e esporte, que inclusive motivo pelo qual estamos aqui hoje, né? Um roadmap de iniciativas que a gente está fazendo e vamos fazer muito mais esse ano. Então, pessoal, o que está por trás aqui, né? O que está por trás é que toda a crença, inclusive é a crença que está por trás também da vertical de saúde e esporte do Open Mind. Performance pessoal e profissional são indissociáveis, né? Então, qual que é a ideia? Criar os hábitos de forma inteligente, utilizando aprendizados, seja da nutrição, seja do esporte, cuidado com o corpo, com a mente, novas tecnologias, né? Quer dizer, hoje em dia é muito difícil a gente não falar dos wearables, né? Que a gente está se medindo o tempo todo e se beneficiar disso. E, obviamente, outras características aí de liderança para impulsionar a nossa carreira e a nossa longevidade, seja na carreira, seja na vida normal. Legal, agora vamos entrar um pouco no tema específico, né? Então, assim, como que eu enxergo e como que eu gerencio a minha saúde, né? Gerenciando o que eu chamo dos 5 estressores da saúde, né? Então, olhando aqui de cima e no sentido horário,
Qual é um estressor da saúde? A má nutrição, né? E qual que é o grande desafio aqui? É a gente separar o sinal do ruído. Tem muita gente falando besteira sobre nutrição, pessoal. É em rede social. Com rede social piorou, né? Ah, por quê? Primeiro, porque houve um falando e repete. Primeiro, porque não respeita individualidade. Nutrição é muito sobre individualidade. A dieta do amigo do lado pode ser que não sirva para você. Por exemplo, eu tenho um exame de intolerância alimentar com mais de 30 itens que eu não posso comer, minha filha só tem dois, né? E pô, ela, em tese, é metade de mim. Então, assim, é muita individualidade. Outra coisa, à medida que a gente vai envelhecendo, ingestão de proteína é um negócio mega importante. A gente negligencia isso, pessoal. Não é fácil você atingir meta de proteína, tem que contar, tem que ser chato, né? Indo para a direita, qual que é o outro estressor? É a falta de exercício físico, né? Quer dizer, a gente vai em tese, né, vai diminuindo o ritmo de trabalho, vai ficando em casa e vai diminuindo o movimento, e aí a coisa vai degringolando. Na verdade, ninguém sabe direito se a gente fica, o quanto que quando a gente vai envelhecendo, o quanto que a gente perde capacidade física é por causa da biologia ou porque a gente vai ficando menos ativo, né? Se você for numa tribo indígena, o idoso da tribo indígena está trabalhando normal, ele não aposenta, né? A aposentadoria é um evento moderno inventado na Alemanha lá no início do século XX, né? Quando inventaram a Previdência Social. Não é um negócio que existia desde sempre na evolução da espécie humana, né? E quais são os pontos chaves aqui? Exercícios que melhoram a eficiência mitocondrial, porque mitocôndria, que são as baterias das nossas células, elas vão piorando à medida que a gente envelhece. Outra coisa que é mega importante, capacidade aeróbica. Quer dizer, se a gente. Por quê? Porque vai perdendo, a gente vai perdendo ao longo do tempo, cerca de 10, 15% a cada década. Então, se a gente não exercitar para segurar isso, sei lá com 80 anos a gente não consegue subir uma escada, né? A outra, força e mobilidade, quer dizer, a gente também perde força, temos que segurar isso com exercício. Imobilidade, que a gente também perde. Indo para sono, né, quer dizer, que é o sono de má qualidade. Então, assim, a gente tem que dormir entre 7 e 9 horas por noite, vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. É, esse é o 7, 9 horas é o sweet spot aí de muito menos é ruim, muito mais também não é tão bom. Agora, pessoal, dormir não é ficar deitado, né? Quer dizer, por isso que a importância aí de hoje em dia a gente tentar medir, né? Você pode ficar 10 horas na cama e só ter dormido 5 horas, né? Acordou toda hora, etc. É importante entender isso. O outro ponto é estresse e ansiedade, que aí a Rosina está aqui, é muito mais especialista disso do que eu. Me considero um cara nota 9, 10 nos outros quatro, esse eu me considero ainda um nota 5. Então, o que é importante? Gerenciar o estresse crônico. A gente não foi feito para ficar estressado o tempo inteiro, né? Nossa biologia não está preparada para isso, e hoje a gente está, por vários motivos, né? Porque a vida moderna, a quantidade de informação e etc. E por último, toxinas ambientais. Quer dizer, hoje a gente está sujeito a um monte de toxina ambiental, seja no ambiente, seja em casa, seja em cosmético. Então, aqui a palavra-chave é minimizar a exposição. Exemplo, quando você está cozinhando, quando você está passando sabonete, pasta de dente, e maximizar a eliminação, seja com suplementos, seja suando e esse tipo de coisa, tá? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Como eu não quero falar demais e a gente não tem muito tempo e eu quero debater, eu vou fazer um deep dive em sono, tá? Por quê? Primeiro porque eu escolhi porque esse foi um dos, dentro de sono, ao redor de, nos últimos 2 anos, talvez um dos estressores que eu tenha mudado mais os meus hábitos, tá? Desde quando eu comecei a decidir medir o meu sono. Aprendi muita coisa. Então a gente vai falar um pouco de sono. Mas vocês fiquem à vontade se querem perguntar qualquer coisa, tá? Mas antes disso, eu vou dar alguns exemplos de hábitos específicos ao longo dessas 5 dimensões, né? Então, nutrição. Exemplos dos meus hábitos, tá, pessoal? Não necessariamente são hábitos que servem para todo mundo, tá? Mas para vocês usarem como exemplos, tá? Então, olhando aí, primeiro começando de esquerda para direita. Nutrição. Eu só como 2 vezes por dia. Café da manhã, após exercício. Quer dizer, hoje eu acordei cedo, pedalei, fui para academia. Estou fazendo a live aqui. Quando acabar, vou tomar meu café da manhã. Depois vou almoçar, acabou. Só no dia seguinte. Por que isso? Por vários motivos. Primeiro, porque eu descobri que eu não comendo à noite melhora a qualidade do meu sono, né? Além disso, quando você come menos vezes, dificilmente você come mais do que deve, né? Porque você conseguir comer comida de verdade em 2 refeições mais do que você deve por dia é muito difícil, né?
Você não consegue comer 1 quilo de carne no almoço, né? É muito difícil, né? E 2 quilos de feijão, né? Você consegue comer 2 litros de sorvete, mas comida mesmo tá muito difícil. Eu tenho uma meta diária de proteína, né? Como eu comentei para vocês, à medida que a gente envelhece, isso é muito importante. Então, eu tenho uma meta diária e conto todos os dias. Por exemplo, e aí o que que eu faço? Eu tento consumir a maior quantidade na hora que eu controlo, que é o café da manhã. O almoço eu não controlo, eu estou na rua, estou no escritório, e eventualmente, se eu vejo que eu não bati a meta, eu passo em algum lugar, ou eu já tenho algum suplemento proteico que eu uso para garantir a meta. Coisas que eu não consumo de forma nenhuma: refrigerante, álcool e alimentos processados, a menos que eu tenha aprovado o rótulo. Muito importante, pessoal, aprender a ler rótulo de alimento, tá? Pode ir. Só isso dá uma live diferente, tá? E, obviamente, alimentos que eu tenho intolerância, por exemplo, a leite, a ovo, coisas que eu não posso consumir. E outros alimentos que me dão muito desconforto, que não sou intolerante, mas eu não consumo. Exemplo, leguminosas. Não posso comer nenhuma das leguminosas que me dão um desconforto intestinal absurdo. Feijão, lentilha, grão de bico, etc. E ruim porque é um alimento mega nutritivo, mas infelizmente não posso. É aqui onde entra a individualidade. Doce eu evito, mas eu como também eventualmente. O que eu faço é, se eu tiver que comer, eu como sobremesa, após a refeição. Agora, se acontecer de, pô, tem um doce que eu quero provar e não tá depois de uma refeição, eu vou, como e sair para dar uma caminhada. Você consegue ali gerenciar o pico de glicose, ou seja, você bota o teu músculo para trabalhar, ele consome aquela glicose que rapidamente dá em pico se você comer um doce isoladamente fora da refeição. Partindo para exercício físico agora, qual é a minha rotina? Faço atividade física 7 dias por semana. Não tenho descanso, já explico por quê. Então, mais ou menos umas 7 horas e meia ao todo, quer dizer, é pouco mais de 1 hora na média por dia, tá? Por que que eu faço isso? Porque para eu fazer tudo que eu quero fazer na semana, eu não consigo descansar em um dia, dado a agenda que a gente tem normal, né? De trabalho, etc. Então, ao invés de descansar dentro da semana, eu descanso a cada 2 semanas. Então, eu tenho 2 semanas de atividade full, que dá mais ou menos 7 horas e meia, e tenho uma semana de descanso, que é mais ou menos metade do volume, tá? Então, o que que compõe minha rotina de atividade física? Eu faço três sessões de exercício aeróbico em zona 2. Eu faço na bike, indoor, e zona 2 tem vários conceitos. Eu uso o conceito do lactato constante. Então, eu tenho lá uma determinada potência, onde meu lactato é constante, é isso que eu uso. São 3 sessões. Faço uma sessão de aeróbico intervalado para estimular VO2 máximo, que é para garantir que daqui a 30 anos eu consiga subir a escada e eu segure a queda do VO2 que acontece com a idade que eu comentei. Outra coisa, eu faço 6 sessões de força, né, dentro da academia, levantando peso, de novo, para segurar a queda de força e massa muscular com o tempo. E 2 sessões de mobilidade, que elas são variáveis dependendo do problema do momento, né? Por exemplo, até um mês atrás eu estava com incômodo no ombro, então eu foquei exercício de mobilidade de ombro. Nesse momento, graças a Deus, estou com incômodo em lugar nenhum. Mas aí eu continuo fazendo 2 sessões genéricas de mobilidade, alongamento, etc. Sono. Eu monitoro a minha sono e recuperação todo dia. Obviamente, eu uso o meu wearable para me basear nisso. Eu durmo, na verdade, eu tento, né, pessoal? Nem sempre eu consigo dormir entre 7 e 9 horas por noite. Essa noite eu dormi um pouco menos, dormi 6 horas e 56, mas a minha média do mês está 7 horas e 45. Então, uma média boa, tá? Eu durmo com o olho vendado e o ouvido tapado. Para quê? Para tentar me isolar de luz e barulho. Tem duas coisas que controlam o círculo circadiano, o sono, pessoal: é luz e a temperatura, tá? Então, temperatura, quanto mais baixo, melhor. Quer dizer, lá para a temperatura ideal para dormir, tipo 20 graus, 18 graus. Então, você dormir com um quarto quente é ruim, né? E a outra coisa é a luz, né? Então, qualquer tipo de luz de madrugada, se acordar, se eu despertar, pode você não voltar a dormir ou tu vai ter mais dificuldade. Eu desperto naturalmente, não uso despertador. Então, assim, se você criar a rotina de dormir na mesma hora, acordar na mesma hora e dormir bem, você não precisa de despertador. Eu não uso despertador há muitos anos. Caso seja uma exceção, obviamente, você fazer uma viagem, acordar 3, 2 da manhã, aí não tem jeito, mas a minha rotina não tem. Ô, Eu Gustavão, fala, deixa eu só fazer um comentário para você comentar aqui também. Desculpa eu te cortar, porque você não fica à está vendo a vontade. mão levantada aqui, que você está Não passando o tô, slide. pessoal. Não tô. Mas eu li uma matéria sobre esse negócio que você falou sobre luz, né, na hora de dormir.
associando mesmo a mínima iluminação quando você vai dormir a possíveis problemas cardíacos. A pessoa, quando ela dorme com algum tipo de luz, que isso pode, inclusive, desencadear problema cardíaco na pessoa. Depois você pesquisa sobre isso. Foi uma matéria que Provavelmente eu uma li a respeito consequência disso. do sono, entendeu? Uma consequência de atrapalhar o sono. Porque pode ser, tá, Lúcio? Tô chutando, tá? Porque, cara, a luz atrapalha o sono, né? Seja luz, seja muita exposição à luz e tela antes de dormir, que aí te atrapalha a indução do sono, mas também pode atrapalhar a tua qualidade depois. E luz Eu, eu, durante. eu, por exemplo, se tiver no meu quarto, tem a luzinha do ar-condicionado. Se aquela luz estiver acesa, eu não consigo dormir É direito. isso, é isso. Ó, outra coisa também que eu não escrevi aqui que eu esqueci, mas, por exemplo, o meu quarto não tem nenhum tipo de luz, nem aparelho elétrico. O roteador, eu desligo ele a hora que eu vou deitar. Então a única coisa que fica é a luz do ar-condicionado mesmo, que é o ar-condicionado split, mas e o que que eu faço? Eu boto uma venda nele também, entendeu? Então O aí meu isso tem um botãozinho que é, dá para desligar a é. luz. É que no meu caso, como eu durmo com o olho tapado, eu já elimino tudo isso, né? Na verdade, a questão do roteador é mais por onda eletromagnética, mesmo perto da cabeça, né? Enfim, outra coisa que eu faço Eu também. acho que Fala, eu acho que Lúcio. o Alvimar está com a mão levantada aí, o Pessoal, eu Gustavo. não tô vendo, hein? Me interrompam, hein? Fala, Gustavão, bom dia, cara. Só para complementar o que você está falando, se a gente dorme com a luz acesa, né, ou a muita claridade, isso aí ele pode inibir a melatonina, né, que é o hormônio do sono. É Ele isso mesmo. também deixa o sono fragmentado, então você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, né? A gente aumenta o cortisol noturno, o cortisol vai lá para cima, né? É Pode, isso. com certeza, recuperar piorar a recuperação física, né, para aqueles que treinam física e mental, e também afeta o metabolismo e o humor Sem dúvida. durante o dia. Tá? Isso fisiologicamente falando, o que acontece com o corpo quando a gente dorme com luz acesa. Esse Excelente. lance do coração aí, que pelo que eu li, tem a ver com essa questão dos hormônios mesmo. Sim, Sim. sim, Pessoal, exatamente. acontece muita coisa durante o sono. A gente vai fazer um deep dive nisso. Eu vou mostrar para vocês alguns dados. É impressionante. Boa. Bom, pessoal, me interrompa, então eu não estou vendo que eu estou olhando para o slide. Bom, outra coisa que eu faço também, pessoal, quando tem sol, né? A hora que eu acordo, eu olho 2, 3 minutinhos direto para a luz do sol. Para que isso? Porque na hora que você faz isso, primeiro te ajuda a despertar e dois, que avisa o teu corpo, ó, daqui a mais ou menos 14 horas está na hora de dormir. Você te ajuda a dar sono lá 12 ou 13 horas depois. Outra coisa que eu faço também para ajudar o sono, mas por outros motivos, eu faço sauna próximo da hora de dormir. A sauna, além de te relaxar, ela contra-regula a temperatura, né? Como você sobe a temperatura do corpo, o que que teu corpo faz? Ele tenta baixar. E como a temperatura ideal do corpo é baixa, então ajuda a indução do sono, tá? Ao contrário do que todo mundo pensa. Então, para você dormir, é melhor tomar um banho quente ou fazer uma sauna e não tomar um banho frio na hora de dormir, tá? Na hora de acordar, a racional é inverso. Beleza. Indo para estresse e ansiedade. O que que eu faço hoje, depois de muita luta e muitos anos brigando para conseguir? Pessoal, eu medito 2 vezes por dia. 5 minutos de manhã, antes de dormir, e 5 minutos à tarde, perdão, à noite, antes de dormir ou de manhã. E às vezes em momento de estresse agudo. Já me ajudou a tirar de situações de estresse agudo no trabalho, etc., muitas vezes. E eu uso a respiração 478, tá? Como guia. Fico lá 5 minutos respirando 478, 478, 478, né? A Rosina sabe um monte de outras técnicas melhores até que essa, mas essa é a que eu consegui até hoje fazer, né? Depois de 10 anos tentando, tá? E estou evoluindo nesse ponto. E outra coisa que eu faço também, eu pratico ou tento, né, os ensinamentos do estoicismo, né, que eu acho que são muito interessantes para lidar com o dia a dia das adversidades do dia a dia, né? Um dos ensinamentos que eu gosto é aquela história de você tentar focar no que você pode controlar, né? O que você não pode, relaxa, né? Isso já diminui a ansiedade muito, pessoal. Indo para o último, antes de entrar fazer um deep dive em sono, toxinas ambientais, né? Lembra que eu falei que aqui tem dois aspectos, um de minimizar a exposição e maximizar a eliminação. Então, eu só uso cosmético natural, sem química. Sabonete, desodorante, pasta de dente, shampoo, shampoo não, que, né, é sabonete, né, porque para mim não precisa de shampoo, né? Em casa, onde a gente controla, a gente só cozinha com panela de cerâmica ou de aço cirúrgico, que são as mais
atóxicas que tem, alumínio, teflon, tudo esse negócio, pessoal, é muito tóxico, né? Por exemplo, também não como peixe de boca grande, né? Por exemplo, atum, porque são na cadeia, eles são a último nível da cadeia alimentar, e como o mar está muito contaminado com mercúrio, eles ficam muito contaminados, né? Então você evita consumir muito, ou como peixe de boca pequena, salmão, sardinha, etc., que são os menos contaminados com mercúrio, por exemplo. E eu faço sauna também, por isso também, para suar muito e ajudar a eliminação de toxina. A gente elimina toxina pela água, né, ou pela urina, ou pelo suor, só que o suor tem alguns estudos que mostram que ele elimina muito mais que a urina, tá? Então, além de estar hidratado, fazer bastante sauna, ou exercício físico, dá igual, né? Só que além do exercício, também faço a sauna para ajudar. E aí, pessoal, não trouxe hoje para mostrar, porque eu não vou focar em toxina, vou focar em sono, mas todos os meus exames, meus marcadores de metais pesados são próximos aos mínimos dos laboratórios, então eu acho que todos esses hábitos conseguiram segurar, o que não é fácil conseguir, tá, pessoal? Não é por demérito de ninguém, é porque hoje é muito difícil. Só cosmético, se você não usar natural, alumínio, por exemplo, tem muita contaminação em muitos deles, tá? Beleza, pessoal. Agora nós vamos entrar, vamos fazer um deep dive em sono, tá? Gustavo, desculpa Diga. te interromper. Antes disso, Não, por favor. tem uma pergunta aqui no chat querendo saber como você faz para cumprir a quantidade de proteínas fazendo apenas 2 refeições por dia. Esse é o desafio, né? Quer dizer, no meu caso, a minha meta é mais ou menos, deixa eu fazer a conta aqui, 120 gramas de proteína por dia. Mais ou menos, deixa eu ver se fiz a conta certa. Ô, Gustavo, você faz o seu peso Fala. vezes 2 ou vezes o quê? Eu Bom faço dia. 1,6. 1,6? Tá. Não precisa fazer 2, tá? Porque assim, o que os estudos mostram é o seguinte, com 1,6, você vai atingir aí quase todo o benefício. Claro, se você quer ser um fisiculturista, maximizar o teu ganho de massa muscular, talvez seja melhor fazer 2, o 2,2, 2,5, tá? Mas não precisa fazer 2 pontos. O problema é o seguinte, se você botar 1,6 e fizer 1, é um problema. Então vai depender do teu estilo, entendeu? Eu faço 1,6 e eu cumpro 1,6 ou mais, tá? Se for mais, não tem problema. O que eu não deixo é dar menos. Mas aí a pergunta, pessoal, como é que eu consigo? Eu monitoro, né? Por exemplo, eu vou tomar café da manhã agora, eu vou saber quanto de proteína que eu comi. E aí eu faço a conta, né? Para bater a meta. É simples assim. É hábito. É contar e ver se dá ou se não dá. Lembrando que é meta de proteína, não é meta de, sei lá, por exemplo, um peito de frango. 100 gramas de peito de frango tem aproximadamente 25 gramas de proteína. Então eu estou falando de 120 gramas de proteína e não de peito de frango, tá, pessoal? Outra coisa que também é importante aqui é o seguinte: a refeição de manhã eu estou em casa, eu controlo, né? A refeição do almoço nem sempre eu estou em casa, eu não controlo. O que eu faço, eu tento consumir mais ou menos uns 65% da minha meta já no café da manhã. Porque aí eu evito de não bater a meta na hora do almoço ou de ter que sair correndo e comprar uma barra de proteína porque no almoço não deu. Já aconteceu isso várias vezes, tá, pessoal? Então, pessoal, é medindo e acompanhando, não tem outro jeito. Agora, eu vou também, de novo, não trouxe aqui porque é um deep dive enorme aqui em nutrição. Mas teve uma época que eu fiz jejum demais, não prestei atenção no consumo de proteína e perdi massa muscular. Tive que correr atrás para recuperar. Graças a Deus recuperei e ganhei até mais, tá? Então tem que ficar atento mesmo, tá? Então a pergunta foi boa. Mas não tem jeito não. É sendo xiita mesmo. Beleza, tem alguma pergunta aí? Eu posso seguir para a gente entrar em sono aí, Valéria? Pode seguir, Gustavo, obrigada. Beleza. Alguma outra pergunta, pessoal, aí antes de seguir aqui para entrar em sono? Temos mais uns 10 minutinhos aqui para falar de sono. Beleza, vou seguir. Bom, sono. Então, pessoal, opa, perdão, saí daqui. Fiz besteira. Voltou a compartilhar aí? Sim. Beleza, aqui que é só para a gente começar aqui falando. Aqui eu estou comparando, aqui são dois treinos meus de ciclismo exatamente iguais. Mesmo tempo, mesma velocidade média, mesma potência média, depois de uma noite bem dormida à esquerda e uma noite mal dormida à direita. Tem algum ciclista aqui? Eu sei que o Alvimar vai saber, mas além do Alvimar? Ou algum. Valvimar, quer explicar para a galera aí o que é a diferença
da potência média para potência normalizada no ciclismo? Gustavo, pode ficar à vontade aí para não sair da sua, Tá bom. Pessoal, aqui é da o sua seguinte, ó. rota. Eu Pensa o, complemento. beleza. Pensa o seguinte, ó, quando você está pedalando, você faz uma força, né, física, e aquilo te dá uma potência. Aqui eu tenho dois treinos. O treino depois da noite bem dormida, mal dormida, ele tem a mesma potência média. Se você olhar aqui, que deu mais ou menos 136 watts, tá? Só que se você olhar embaixo, a variação, tá vendo como o da direita, depois da noite mal dormida, ele tem muito mais oscilação que o da esquerda? Pelo menos em amplitude. O que significa isso aqui? Significa que a potência normalizada da direita, que infelizmente meu computador não mede, mas dá para a gente ver pelo gráfico, ela é maior que a da esquerda. Ou seja, eu fiz mais força na direita do que na esquerda. O que a potência normalizada faz? Ela mede em relação à inércia. Pensa no seguinte, ó, estou pedalando numa linha reta, constante. Fiz 140 watts. Agora, estou pedalando numa linha reta, na mesma distância, e toda hora eu paro. Paro, pedalo, paro, pedalo. Para eu atingir a mesma potência média, eu tive que fazer muito mais força. Por quê? Porque eu tive que sair da inércia, né? Que a física já explica. Então, a potência normalizada mede em relação à inércia. É por isso que a potência normalizada é um indicador muito melhor que a potência média para medir esforço. Os ciclistas usam, os triatletas usam. Então, qual é o, qual é o, qual é a resumo da ópera aqui? Resumo da ópera, pessoal, que uma noite mal dormida, para você atingir a mesma potência num treino aqui, usando o exemplo de ciclismo, tive que fazer muito mais força, tá? Então, o sono, pessoal, é muito importante. Beleza. Seguindo. Aqui é o seguinte. Aqui foi quando eu sempre acordava durante a noite entre 2 e 2h30 da manhã e eu achava que era uma maldição, né? Falei, cara, que isso? É sempre o mesmo horário, isso é uma coisa maligna. Até que eu fui entender os ciclos do sono. Esse gráfico da esquerda aqui é uma adaptação do livro Porque Nós Dormimos. Mas basicamente é o seguinte, uma noite típica, pessoal, quando você sai da vigília lá para 10, 11 horas da noite, a gente tem 4 ou 5 ciclos completos do sono. Você vai na vigília, passa pelos ciclos, sono REM, NREM, vai lá no sono profundo, volta, vai, volta, vai e volta. As duas vigílias mais evidentes durante a noite é mais ou menos entre 2, 2h30 da manhã, e a outra lá para 4, 4h30 da manhã. Então, na verdade, a gente sempre de alguma forma acorda lá para 2, 2h30 e lá para 4, 4h30. A questão é o seguinte: se você está muito estressado, essa vigília fica mais evidente. Então, na verdade, você não acorda para ir no banheiro por causa da vontade no banheiro. Você acorda porque você está próximo da vigília e, obviamente, está com a bexiga cheia porque bebeu muita água, ou antes de dormir, ou mesmo que não tenha bebido, a bexiga enche. Então, na verdade, aqui não era uma maldição no meu caso. é, a gente passa tipicamente por duas vigílias principais durante a noite. Então é normal acordar durante a noite, pessoal. O que é anormal é você acordar e não voltar a dormir ou perceber demais essa vigília, tá? E aí que eu aprendi que o meu problema era muito menos na indução do sono e mais na manutenção do sono ao longo da noite, tá? Legal. Aí aqui, pessoal, como é que é a abordagem que eu utilizei para melhorar o meu sono, tá? Ela tem basicamente duas etapas. A primeira é você pensar, você tem que eliminar problema físico, né? Exemplo, a apneia do sono. Então tem um exame chamado polissonografia, que normalmente os planos de saúde cobrem, vocês pode pedir para o médico fazer, para eliminar que você tem algum problema físico, né? Exemplo, a apneia, que você pode ter algum bloqueio. E aí, se tiver problema físico, pessoal, não tem jeito, né? Enquanto você não resolver aquilo, você não vai conseguir trabalhar as outras alavancas, né? E aí, assumindo que você resolveu isso ou que você não tenha problema físico, você passa para a parte 2, que é o que eu chamo de trabalhar as 5 alavancas de melhoria do sono, né? Que pode ser melhoria de indução, de manutenção ou de ambos, né? É, 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 Conforme tá as coresinhas, aliás, a corzinha tá errada, aí o suplemento é ambos e tá escrito errado aí, tá? Agora que eu vi que a paleta de cores ficou errada. Mas beleza. Então, vamos lá. Higiene do sono e horário, pessoal. Aqui é para trabalhar indução. Então, assim, perto da hora de dormir, você pode fazer várias coisas. Eu uso óculos que filtram a luz azul, né? Porque a gente fica em tela, fica em celular e é impossível evitar hoje em dia, né? Você pode até determinar uma certa hora, deixar o celular em algum lugar, mas, cara, você está trabalhando, tem que responder uma mensagem, então é muito difícil você não ter que responder. Então eu uso um óculos que filtra a luz azul.
tanto de celular como de telas. Hoje em dia, os celulares, o iPhone, por exemplo, tem um modo lá que ele mesmo filtra, né? Modo noturno, etc. Tudo isso ajuda, né? É, Outra coisa, como eu já comentei, eu uso tampão de ouvido e tampão de olho para noite para eliminar ruído e eliminar luz para não atrapalhar a indução e também a manutenção do sono. Faço sauna próximo da hora de dormir, como eu falei, porque ajuda a contrarregular a temperatura corporal para baixar ela para induzir o sono mais rápido. Outra coisa que é importante, dormir e acordar na mesma hora. Isso, pessoal, inclusive, é um dos marcadores importantes para a longevidade, né? É consistência no sono. É mais importante até do que a quantidade de horas que dorme. Outra coisa, dormir o mais cedo possível. Isso eu já vi, vou mostrar para vocês os dados. Quanto mais cedo você dorme, independente de quantas horas você dorme, mais sono profundo você tem. Por quê? Provavelmente porque a gente se adaptou durante milhares de anos a dormir quando o sol se põe, né? Então, nosso corpo está adaptado para dormir quando o sol se põe, sei lá, 6, 7 horas. E aí, todos os processos metabólicos de recuperação acontecem nessas horas. Provavelmente por isso, tá? Então, quanto mais cedo, melhor. Ingestão de cafeína. Aí aqui trabalha muito mais na indução, um pouco de manutenção, mas tipicamente na indução. O Lúcio comentou um pouco isso. Eu, por exemplo, fiz um teste genético, eu tenho uma genética, uma variante, um fenótipo de uma variante desfavorável da enzima chamada CYP, perdão, atividade exata, da enzima CYP1A2, que é a enzima que metaboliza a cafeína. Pessoal, a cafeína é um elemento estranho. Quando a gente ingere, ela passa pelo fígado, né? E essa enzima tem 4 tipos dela. A quarta é a mais lenta e a 1 é a mais rápida. Então, se você, dependendo da tua variação genética, essa enzima, se ela for rápida, passa pelo fígado a cafeína, metaboliza e elimina logo na urina. Quem tem isso, tá bom, não tem problema. Quem não tem, que é o meu caso, a cafeína fica girando muito na corrente sanguínea, aí ela ocupa o mesmo receptor no cérebro da adenosina, que é o que faz a gente ter sensação de sono. Então, se eu tomar café, eu não durmo, tá? Então, eu só tomo café em situação extrema, tipo, tá na estrada dirigindo, sozinho, bater um sono. Eu paro, tomo um café, e como eu não tomo nunca, pessoal, me dá um efeito que parece que eu tô dopado, parece que eu tomei anfetamina, tá? É, Outra coisa importante, cafeína não é estimulante, tá, pessoal? Ela só mascara a vontade de dormir. Então não confunda uma coisa com a outra, tá? Principalmente quem tem dependência de cafeína para o dia a dia, tá? Legal. Consumo de álcool, pessoal. O álcool é um sedativo, ele não é indutor do sono. Então eu desafio vocês, quem já tiver aí o wearable e medir sono, e vocês vão ver que tendo bebido álcool, o sono piora muito, pessoal. Por quê? Porque piora a frequência cardíaca de repouso, piora a variabilidade da frequência cardíaca e piora a quantidade de sono profundo. Vou mostrar esse exemplo para vocês. Outra coisa importante, horário da última refeição. Eu descobri que de barriga vazia eu durmo melhor. Vocês vão ter que descobrir qual é o melhor para vocês. Então, minha última refeição é o almoço, que é a minha rotina. Mas, de repente, para qualquer um de vocês, pode ser às 6 da tarde, às 5 da tarde, seja o que for. Importante é ver qual é a melhor opção. Eu percebi que comendo só na hora do almoço é a melhor opção para mim, tá? E, obviamente, jantar o mais cedo possível ou fazer jejum à noite, dependendo da individualidade de cada um. Suplemento. Aqui, pessoal, tem fitoterápicos, por exemplo, óleo essencial de lavanda, você passa na mão, cheira, ajuda a induzir o sono. Glicina. Glicina é um aminoácido que faz parte do colágeno. Ele ajuda a contra-regular a temperatura corporal, igual a sauna, então pode ser também uma opção. Magnésio também ajuda a relaxar a musculatura, ajuda a induzir. Melatonina, como o Alvimar comentou, a gente vai com a idade, vai perdendo a produção de melatonina. Então, o problema é que tem gente que confunde, né? Fica usando tela à noite, aí induz a produção de melatonina e se entope de suplemento. Aí não adianta, né, pessoal? Então, é melhor você primeiro recuperar a produção natural, evitando luz, etc., luz azul à noite, e eventualmente suplementar com melatonina. Eu já usei melatonina em vários, já usei à noite, acordando, de liberação lenta, liberação rápida. Eu prefiro usar melatonina quando tem diferença de fuso horário de viagem para ajudar a regular, tá? Como suplemento diário, eu não uso mais, tá? Mas, de novo, aqui é a discussão de vocês com o médico, etc., para decidir. CBD eu já usei, pessoal, teve muito bons resultados para melhorar a qualidade do sono, tá? Então é uma coisa para discutir com o médico também. CBD é um negócio que tem que ter receita médica para comprar no Brasil, tá? Legal. Vou seguir.
Aqui, pessoal, é um exemplo. Isso aqui é o seguinte: a quantidade de sono restaurador dado pelo meu wearable, que é uma soma de sono profundo com sono REM. Aqui um exemplo do 1º de janeiro de 2025, após Réveillon. Você pode olhar ali, é o meu padrão, né? Quer dizer, 3 ou 4 horas, entre 3 e 4 horas de sono restaurador. O que aconteceu dia 1º? Eu fui dormir, sei lá, 1 da manhã, jantei lá para 11 horas, perto da ceia, e ainda tomei 1 ou 2 taças de Prosecco para brindar. Olha o que fez com o meu sono. Foi aí o pior aí dos últimos dias, tá? Então, o que eu descobri para mim? Se eu dormir tarde, independente da quantidade de horas, piora muito o sono restaurador. E se eu dormir, e se eu beber e comer, cara, aí a coisa vai pro saco, tá? Ó, aliás, um comentário esqueci, no dia 27 ali, que tá mostrando também um sono reparador ruim, eu fui numa festa, tá? Esse dia eu não bebi e nem comi, só dormi tarde, tá? Então, pra vocês verem aí o que acontece quando a gente dorme tarde, come e eventualmente bebe. Vai pro saco o sono reparador, tá bom? Outro exemplo aqui é o seguinte, pessoal. O que aconteceu comigo? Isso foi sem querer, tá? Desde que eu consegui medir meu sono, que foi lá para o final de 2024, olha ali a quantidade de horas médias por noite que eu dormia. Menos de 7 horas, tá? E aí, quando eu comecei a medir, eu comecei a evoluir, né? Claro que tem aí o gráfico não é linear, né? Tem mês que dorme melhor ou pior, mas eu fui evoluindo, não? Então, se vocês olharem ali, a minha média está perto de 7 horas e meia. E o que aconteceu, pessoal? Sem querer, eu não fiz nada na minha vida no passado, além de dormir mais. Como eu comentei para vocês, eu conto o que eu como, então não mudei nada do que eu como. Minha atividade física continua igualzinho àquela rotina que eu expliquei para vocês. O que aconteceu? Minha composição corporal melhorou, perdi gordura corporal, mantive massa muscular. Como eu mostro ali o gráfico embaixo. Então eu fui de 16% de gordura, mais ou menos para ao redor de 13, tá? Não se peguem aos valores absolutos aqui, pessoal, porque aqui, dependendo da balança que você usa e dependendo de se você faz a medição lá com as dobras cutâneas no nutricionista, os valores mudam muito. O importante aqui é a tendência, tá? No meu caso aqui, mostra uma queda razoável, quase que proporcional ao aumento de horas de sono. Se fizer a conta aqui, aumentou uns 10% e caiu uns 10% o percentual de gordura. E a estabilização, né? E aqui botei um exemplo, tem vários estudos que depois, como eu fiquei curioso, fui pesquisar isso aqui, porque todo mundo fala, sono é bom para o metabolismo. Eu fui pesquisar, pessoal, tem muita evidência robusta científica, inclusive de ensaios clínicos mostrando que entre 7 e 9 horas tem aí, como eu falei, um intervalo ideal aí de sono, onde tudo acontece, né? É, é, E aí a minha pergunta que fica aqui, que eu estou tentando testar, mas é difícil, é se eu chegar próximo de 9 horas, se a minha composição corporal vai melhorar ainda mais, se tem uma relação dose-resposta aqui. Talvez o difícil aqui vai ser dormir 9 horas, não é fácil, né? Quer dizer, esse mês eu estou com média de 7 horas e 45 aqui. Para você ter uma média de 7 horas e 45, tem que dormir mais de 8 horas, um monte de noite, às vezes 9. É difícil, tá, pessoal? Mas enfim, então isso aqui é para mostrar mais um exemplo da importância do sono, tá, pessoal? Pessoal, era isso que eu tinha. Então, assim, agora eu vou abrir aqui para debate. Então, aqui, pessoal, para quem aí já não me conhece, quiser, tem aqui o QR Code, quiser a gente se conectar no LinkedIn. Também tem o site aí da comunidade Chief Longevity Officer que eu comentei. Quer dizer, eu tenho a minha newsletter mensal, que é Insights para Alta Performance. Pode se inscrever no LinkedIn, no site ou nos dois. Também tem aí a série que eu comento que eu chamo de livro na sexta, né? Que eu pego algum livro sobre saúde e esporte, que eu comento o livro e faço o paralelo com algum aprendizado meu. Já saiu hoje, daqui a pouco eu circulo lá no nosso grupo do Open Mind. Estou falando de um livro, hoje é uma questão mais mental aí do livro do Mark Allen, que é um dos maiores triatletas da história, que só conseguiu ganhar o Ironman do Havaí depois que ele acertou o mental dele e o espiritual. Muito interessante, aliás, o livro, muito bom. É isso, estou à disposição e agora eu vou parar de compartilhar aqui, ou deixo aqui, se vocês quiserem apontar, e a gente parte para o debate. Obrigado, pessoal. Muito bom, valeu, Gustavão. Estamos aqui com o Gilson Santana com a mão levantada. Ô, Gilson, faz a sua pergunta aí, mas se apresente também, por favor. Tá ótimo, obrigado, Lúcio. Bom, eu sou o Gilson Santana, eu sou diretor de estratégia e planejamento na Vale, e parabéns aí, Gustavo.
pela trajetória, né? E compartilhar aí que, assim, eu me atentei para esse assunto há cerca de 1 ano e meio, né? E sua jornada é bastante inspiradora, né? O gatilho que me levou a me atentar para esse assunto, né? Eu tenho 43 anos, eu tenho um amigo de convívio quase que diário, que 1 ano e meio atrás ele sofreu um infarto, né? Estou falando nele no tempo presente, porque ele está aqui hoje, né? A sorte que ele teve é que ele sofreu um infarto dentro do hospital, né? E aí ele conseguiu, né? Assim, contrariar as estatísticas, né? Na idade que os infartos normalmente são bastante fulminantes, né? Em sua maioria. E esse gatilho me trouxe que eu falei, cara, eu sou o próximo, né? Eu convivo com ele diariamente, nós temos os mesmos hábitos, né? Então, assim, eu falei, cara, eu preciso olhar para esse assunto. E nessa época eu dei de presente para ele, comprei para mim também um livro, vi lá no teu site que você leu, que é o Outlive, lá do Peter Attia, né? Que Sim, ele traz uma visão diferente, né? De ver para a medicina, né? A medicina olhando muito mais no aspecto de gestão de risco para chegar bem no fim da vida, para é isso viver aí. mais, viver melhor, né? E ele chama a medicina 3.0, né? E Isso. nessa jornada de lá para cá, eu venho lendo também e comecei a mudar meus hábitos, né? Assim, perder peso, esporte, sono, várias coisas que você compartilhou aqui. Uma das coisas que para mim tem sido bastante desafiador nessa jornada, né? É encontrar ajuda, e principalmente profissionais que compartilhem da mesma filosofia, né? Pelo menos na minha cidade é bastante desafiador encontrar, por exemplo, médicos, nutricionistas que compartilhem com essa mesma visão da medicina 3.0, né? Ou seja, a maioria dos médicos com quem eu interajo, o cara olha aquele range do exame ali e fala, você tá no meio aqui, tá jóia. Não tá jóia não, cara. Eu quero viver até os 90 e quero chegar bem lá, né? Então eu deveria estar no primeiro estágio ali. Então, assim, essa ajuda especializada é o maior desafio que eu tenho tido de encontrar bons profissionais que, cara, olha, vamos fazer uma gestão de risco a longo prazo, mirando longevidade. Eu vi que muito desse conhecimento aí que você encontrou e foi construindo ao longo do tempo, né? Eu queria entender como que você buscou ajuda ou se você compartilhou desse mesmo desafio de não encontrar tanta gente que tem essa filosofia de trabalho, como que você Beleza. indica ali para a gente vencer esse Te desafio? explico. Bom, Gilson, primeiro assim, como é que eu faço hoje e como é que foi a história? Eu já conto. É que eu simplifiquei ali, cara. A minha história foi mais complexa do que eu contei ali em 10 segundos, né? A minha história na saúde e no esporte, né? Na verdade, a minha história foi o seguinte. Primeiro eu falo da história, então. Eu, como comentei, né? Sempre fui incompetente pro esporte. Terminei no triatlon por incompetência, né? Porque como eu não sabia jogar bola, não sabia nada, correr você corre, né? Fui nadar depois dos treinos, enfim, acabei terminando nisso. E o que aconteceu comigo foi que eu sempre fui um cara muito pesado pro esporte que eu fazia, né? Por exemplo, quando eu fiz o Ironman, cara, eu tava no auge, em tese, da minha forma, eu tinha 84 quilos. Hoje eu tenho 77 quilos. E eu tenho muito mais massa muscular do que eu tinha. Só pra você ter noção. Isso foi há 10 anos atrás. Então, só pra você ter noção. E eu fui procurar ajuda naquele momento, porque eu achava que eu comia errado, né? Eu achava que eu comia errado, né? E aí fui procurar ajuda. Eu procurei na época, mais de 12 anos atrás, um médico integrativo e tinham poucos, né? E eu me lembro quando ele olhou para minha dieta e ele falou: feita por nutricionista esportiva, hein? Falou: pô, Gustavo, você tá comendo por dia aqui, cara, o equivalente a 35 colheres de açúcar. Assim, cara, pô, provavelmente você tá muito acima do que você pode. Aí ele falou assim: pô, mas eu não tô gastando, sabe aquele conceito do calories in, calories out, que não tá errado, mas ele não é só ele, né? Tem outras coisas que importam também, tua sensibilidade à insulina e o tamanho do teu tanque, né, cara? Cada um tem um tanque de um tamanho que suporta uma determinada quantidade de carboidratos por dia dentro do mix da dieta. Eu era um caso que estava com resistência à insulina e tudo mais, apesar de fazer um monte de exercício e tudo mais. Beleza. E assim foi, né? Hoje em dia, cara, o que eu faço, eu continuo tendo um médico integrativo, mas, cara, eu que cuido da minha saúde. Por exemplo, eu fui nele essa semana, cara, eu tenho uma planilha, eu tenho todos 100 indicadores sanguíneos, histórico de 10 anos, eu vou acompanhando tendência, vejo o que tá, discuto com ele, o que que faz. É, é muito importante essa visão que você falou do risco, né, cara? Porque assim, ninguém tá comentando. Tem um amigo meu que falou, pô, cara, ele quase teve um ataque cardíaco, tá? Graças a Deus ele conseguiu ver que estava com entupimento na artéria com 90% e fez o stent antes. Falou, porra, eu tomo remédio, meu colesterol tá controlado, minha pressão também com remédio. Falei, cara, mas o fator de risco não é só esse. São 5 fatores de risco para doença cardíaca que explicam 90%, né? Então, uma coisa que você pode fazer, Gilson, é procurar, cara, assim, ou procurar gente que pode te ajudar. Se você quiser aí, eu tenho mentoria aí no Open Mind, tem lá o horário, posso, de repente, a gente trocar mais detalhes sobre o teu caso aí, para eu tentar te dar algum direcionamento de como que eu faço, mas no fundo, cara,
dificilmente você vai achar um profissional que tome conta de você. Você vai ter que achar vários e você vai ter que ser o orquestrador, que é o que eu faço, entendeu? Por exemplo, eu não vou em nutricionista mais. Sou contra nutricionista, muito pelo contrário. Infelizmente, eu fui nutricionista muito tarde na minha vida. Mas é que eu hoje, aí de novo, é individual meu, né? É que com o nível de conhecimento que eu adquiri, eu perco tempo, né? Perco tempo. E eu acabo que eu testo tanto em mim essas questões que não dá tempo, né, de acompanhar. Então eu prefiro fazer. Mas, e de novo, isso é individual, tá? Mas se você quiser, marca um horário lá, a gente discute especificamente, para tentar te dar alguma dica específica, tá? Boa, valeu, Gilson. Ô, Gilson, você Excelente, tá Gustavo. onde? Obrigado. Você tá onde? Eu moro em Belo Horizonte e hoje, especificamente, eu estou em São Paulo. Ah, Agora, né? legal. Mas eu venho a São Paulo com frequência, por isso que é legal Dia as dicas aí. Mas 24 você São vai Paulo, estar com a gente em Belo Horizonte ou dia 26 você vai estar com a gente em São Paulo? provavelmente dia 24 em Belo Horizonte, Lúcio. Estou só fechando a agenda aqui, mas estarei lá em BH. Muito bom, Muito beleza. provavelmente. Bom, pessoal, mais alguém aí quer fazer algum comentário, alguma interação aqui também? Estou vendo aqui várias pessoas aí que também estão Tem uma preocupadas pergunta aqui aí. também, Lúcio. Tem uma Qual pergunta é? aqui da Sara, se eu uso creatina. A resposta, Sara, sim, uso creatina diariamente há muitos anos. Creatina é o suplemento mais estudado. Então, quem te falar que não tem evidência científica de creatina, não estudou. Esse é o que tem mais. E agora tem mais evidência, isso para questão muscular, né? Para ajudar a aumentar a força. É, só que assim, não confunda o seguinte: creatina não é proteína, creatina é um aminoácido lá que faz parte, ele é um, ele faz parte é, do sistema energético de contração muito rápida muscular. E aí, quando você usa creatina todo dia, você enche o tampão desse negócio e consegue usar. Ele te dá mais força para você fazer exercícios de muita contração muscular, tipo levantamento de peso, né? E aí você consegue levantar mais peso e aí você fica mais forte, entendeu? É indireto a relação. Ah, e tem Boa. muita evidência mais recente que creatina ajuda na cognição. Então, por exemplo, se você dorme mal, se você tomar uma dose alta de creatina no dia, aquilo meio que compensa o sono. Mas isso é mais novo, vamos dizer assim. Muito bom. Wagner. Wagner Cool, pode falar aí. Wagner, por favor, se apresente aí também para a turma te conhecer. Obrigado, Lúcio. Bom dia, Gustavo. Muito obrigado pelos insights, primeiro de tudo. Sou Wagner, eu trabalho numa multinacional química alemã, chama BASF. Eu, nesse momento, estou cuidando ali de uma transição, de um desinvestimento que a gente fez ali da área de tintas. Então, meu trabalho ali é orquestrar um pouco os serviços que a gente está transicionando aí de uma empresa para outra. Cara, eu estou nesse quebra-cabeças aí de se tornar mais saudável, né? Seja aumentando o esporte, seja aumentando o músculo, tentando dormir melhor. E uma das coisas que tem me atormentado aqui ainda é a questão dos cochilos ou do sono que a gente sente à tarde. Uhum. Então, chego ali no final do dia, cara, começa a dar uma moleza, e aí eu falo, meu, seguro ou não seguro, né? Pego esse sono para mim, quanto isso vai me atrapalhar de noite? Queria ver se você podia dar algum Sim. insight para mim aí, Ó, cara, vamos sobre lá. isso. Primeiro é o seguinte: se você tá tendo. Primeiro, vamos lá. Você dormir pouco durante o dia, tipo 20, 30 minutos no máximo, não é um problema. O problema é porque se você dorme demais, atinge sono profundo, teu organismo já começa a se perder ali, acha que você dormiu, não dormiu. Então, assim, é, é, usando o inglês, se tirar um napzinho ao longo do dia, até vários, não Uhum. tem problema, desde que seja curto, tá? Agora, se você está sentindo muito sono à tarde, pode ter dois problemas. Ou você está dormindo realmente mal durante a noite, ou você está comendo carboidrato em excesso no almoço e aquilo está te dando lombeira, ou seja, te sobe a Uhum. glicose, sobe a insulina e te dá hipoglicemia, tá? Então, talvez seja os dois, tá? Não, E você não o está sozinho carboidrato, nessa, tá, Wagner? Você não o está carbo sozinho eu nessa, consigo todo mundo tirar está da nessa. equação aqui porque é difícil eu comer no almoço. Eu tô achando que é o sono mesmo que não tá fechando. Aí, cara, é de repente usar aí um pouco daquelas alavancas ali que eu falei e Uhum. tal, para tentar ir descobrindo. Pessoal, no meu caso aqui, não foi uma fórmula mágica, eu sempre dormi mal desde criança, tá, pessoal? E até hoje eu brigo, então eu fui tentando. Tudo isso que eu cheguei ali foi depois de muito test and learn, né? Obrigado, Gustavo. Ah, tá. Gustavão,
A Sara também fez uma pergunta agora que eu vi, o Lúcio, que foi sobre fibras. Então, a minha resposta é a seguinte: eu suplemento fibra, Sara, mas é uma questão individual. Porque eu, além das leguminosas que eu comentei, eu não posso comer nenhum vegetal verde escuro, espinafre, couve, que me dá muito desconforto intestinal, porque fermenta, tá? No intestino. Então, eu uso psyllium, tá? Então, diariamente, tá? Que psyllium, além de ser, tem fibra solúvel, tem fibra insolúvel, quer dizer, ele é bem completo. E o psyllium também ajuda a baixar o colesterol LDL. Ele faz um efeito parecido com o que faz a droga ezetimiba. Então, quem tiver isso, vai conseguir também, provavelmente, tem individualidade, usar o colesterol, baixar o colesterol naturalmente. É um vegetal, Gustavo? Psyllium? Psyllium é uma fibra, sim. Não conhecia. E Desculpa, você gente. compra em qualquer Desculpa, lugar, qualquer loja de natural, no Mercado Livre, Psyllium. Um amigo está usando canabidiol, gotas, para dormir. CBD. Alguém aqui está usando e o que vocês acham disso? É o que eu comentei, o CBD, eu já usei. Ajudou muito. Você só tem que fazer teste para ajustar a dose, tá? Que senão você fica sonolento durante o dia. Tem que Entendi. testar qual que é a dose ideal. Mas funciona. Para mim funcionou muito bem. Tipo Boa. assim, no meu caso eu acordava à noite, 75% das noites, passei a acordar 25%. Só que depois parou. Não sei se foi efeito placebo, tá? Boa. Alvi, Vamos lá, Gustavão. Lá, Júnior. Só complementando, tá, Gustavão, tudo que você falou, eu acho que é importante para a gente que faz atividade física, né? No meu caso, eu estou nas artes marciais, faço musculação, faço triatlo. O importante, a gente dá importância na periodização do treinamento, né? A gente periodizar os ciclos de treinamento para que a gente não entre nas lesões, que não entre em overtraining, né? Então, periodizar o treinamento Excelente, Weimar. muscular é importantíssimo, além de periodizar o treinamento cardiovascular, porque o coração nosso, ele é um músculo. Então, se a gente coloca muitos treinar, eu vou treinar, vou fazer igual o Alves faz, igual o Gustavo faz, mas nós temos um trabalho periodizado. Um dia a gente treina forte, um dia a gente treina fraco, um dia a gente descansa, porque o descanso também é treinamento, e isso, quando a gente faz todo esse trabalho de periodização, né, vai garantir que a gente tenha essa evolução real. E isso ajuda naturalmente você dormir mais cedo, a qualidade do seu sono, porque você não está estressado com a musculatura, né? Você consegue dormir melhor e mais, você consegue produzir o dobro, porque a sua mente está descansada, o seu músculo está ativado, seus tendões estão totalmente revigorados. Então, a cada dia que você treina, dia seguinte, você está cada vez melhor. As pessoas me perguntam, pô, Alvi, você faz jiu-jitsu todos os dias, você faz karatê de manhã, você treina taekwondo, você corre, né? Onde você arruma tempo, né? Tudo isso aí é periodização de treinamento e tudo é feito de uma maneira muito segura. Então, a gente tem energia para acordar às 5:30 da manhã e fazer todas as coisas dentro do trabalho e fora dele com excelência. Então, a Muito periodização de treinamento é muito importante. Muito bom. Muito Alvimar, bom. só fazer um comentário aqui para a gente Sim. encerrar e responder Tá. uma pergunta aqui. Perfeito, Alvi. Eu não comentei porque eu não entrei em detalhe de exercício, mas aquela minha rotina de 2 semanas on, uma off, foi exatamente aprendizado, porque eu fazia 4 on, uma off. Uhum. Só que eu Sim. comecei a ter um monte de lesão nas articulações, aí eu fui de 3 para 3 on, 3 off, e eu estabilizei em 2 on, 2 off, e as minhas lesões sumiram, entendeu? Então eu aumentei o descanso. Como a Excelente, gente cara. faz, né? Primeiro a gente faz a base, por exemplo, na musculação, vou tirar só uma periodização. Então, na musculação, a gente primeiro, antes de pensar no músculo, a gente pensa nos ligamentos e tendões. É isso. Depois que a gente Eles prepara respondem mais devagar, né, do que a musculatura. exato. E aí, depois que a gente prepara eles, aí a gente vai para a parte muscular. Aí na parte muscular você pode treinar força, resistência muscular, hipertrofia, mas tudo tem um quadrado. Beleza. Última aqui, rapidinho, Lúcio, para terminar. Pergunta do Wagner aqui sobre água. Ô, Wagner, esquece o que o nutricionista está falando, cara. Você tem que olhar a tua individualidade de hidratação. 2 dicas. Primeira, se a tua urina estiver clara, você está hidratado plasmaticamente, tá? Ou seja, E a outra coisa que precisa garantir é a hidratação celular. Aí, cara, é por osmose. Você tem que consumir eletrólito. Basicamente, assim, mas não precisa ser complexo, não. Se tiver sal integral e sal de qualidade, não é cloreto de sódio. Sal integral diluído em água e tomar, você vai garantir tua hidratação celular, tá?
Então, primeiro, urina clarinha. Então, você pode ficar claro com 2 litros, não necessariamente 3, entendeu? Então, isso é muito individual. Cuidado com esse negócio das grandes médias da rede social, entendeu? Maravilha. Obrigado, Gustavo. Muito Beleza. bom. Pessoal, estamos chegando ao fim. Gustavo, quero te agradecer mais uma vez por toda a parceria aqui relacionada a Esporte Saúde no Open Mind. Você é um cara muito parceiro. E de tarde nós temos aí a nossa reunião para poder discutir isso, né? Então, muito obrigado. Agradeço também a todos que estão aqui. E vocês também estão convidados a trazer temas, a trazer convidados aqui sobre esporte e saúde. Eu falei isso no começo aqui da nossa conversa, e uma pessoa já me procurou aqui nos bastidores, que é o Ricardo Mendes. O Ricardo é diretor de tecnologia do Banco Semear, lá de Belo Horizonte. Ele estava aqui na live também. E ele falou: Lúcio, eu quero contar a minha mudança de vida, né? Que nos últimos 6 meses eu mudei de vida, emagreci não sei quantos quilos, estou com atividade física em dia, tinha uma agenda Excelente, intensa, sedentário. Então eu quero contar o que eu fiz para poder mudar de vida. E aí nós vamos trazer ele na sexta-feira que vem, 8 horas da manhã, um case real, não é um atleta, não é um médico, é um executivo como nós, contando como é que mudou a vida. Beleza. Lúcio, só para encerrar, eu queria só reforçar aí para o pessoal, né, que eu tenho mentoria lá no Open Mind. Assim, eu falo sobre, normalmente, falo sobre conselhos e também sobre esse tema aqui de saúde. Então, estou à disposição, pessoal. Se quiser discutir alguma coisa, se eu puder ajudar aí, será um prazer. Muito bom. Pessoal, obrigado a todos. Bom final de semana para vocês. E participem das nossas dinâmicas presenciais aí. O calendário está aí. Eu quero ver todos vocês. Assim como vou ter a oportunidade de dar um abraço no Gilson aí pessoalmente em Belo Horizonte, quero também estar com vocês em todas as localidades aí, tá bom? Grande Um abraço abraço, para vocês. pessoal. Bom fim de semana. Tchau. Abraço. Abraço, gente. Obrigado, Gustavo. Valeu, Hugo. Obrigado, pessoal.